também contadora de história, professora, escritora, Sônia Rosa. Obrigada, Sônia. Com vocês a palavra. Data de hoje, tá, Hélio? Tá vendo? Não encontrou? Poxa. Fiquei até nervosa. Estava olhando outro lugar. Tem uma barra. Ah, tá, mas olha esse aqui. Olha que esse aqui aconteceu. Então vamos começar, gente. Boa noite. Meu nome é Henrique Marques Samin, né? Eu já fui generosamente apresentado pela Regiane. Eu quero começar manifestando a minha alegria por estar aqui, tendo a honra de mediar essa mesa, que encerra esse primeiro dia do 2º Congresso Internacional de Literatura Infantil e Juvenil e 3º Encontro Nacional de Literatura Infantil e Juvenil aqui na UERJ. Eu quero agradecer a toda a comissão organizadora, especialmente a minha colega, a professora Regina Micheli. Cadê a Regina? Minha colega, a professora Regina Micheli, que há anos, né, vem lutando para que a literatura infantil e juvenil tenha o espaço que merece nos estudos acadêmicos. E se hoje um evento como esse é possível aqui na UERJ, é graças aos incansáveis esforços da Regina, não sem o apoio de diversos colegas e de uma legião de orientandos que sempre acompanham a Regina aqui pelos corredores uergianos. Nessa mesa, que tem por tema literatura negro-brasileira, nós recebemos 2 dos mais importantes nomes da literatura infantil e juvenil brasileira, Sônia Rosa e Rogério Andrade Barbosa.
São nomes que vocês já conhecem com toda certeza, então o que eu vou fazer aqui é uma apresentação bastante breve, protocolar, para que a gente possa começar logo a conversa com a Sônia e com o Rogério, que é o que a gente quer. A Sônia Rosa é carioca, escreve poesia desde os 13 anos, é mestre em Relações Étnico-Raciais pelo Cefet, aqui do Rio, pedagoga, escritora de literatura negro-afetiva para crianças e jovens, um conceito que ela cunhou, e consultora de letramento racial em escolas do Rio de Janeiro. Tem mais de 60 livros publicados, diversos deles premiados e publicados em diversos países. A Sônia Rosa tem 13 bibliotecas batizadas com seu nome, 13 por enquanto, né? Daqui a pouco aparece mais por aí. E o Rogério Andrade Barbosa, escritor, palestrante, contador de histórias, professor de literatura africana na UCAM, aqui do Rio. É ex-voluntário das Nações Unidas em Guiné-Bissau. Graduou-se em Letras na UF e fez pós-graduação em Literatura Infantil Brasileira na UFRJ. Trabalha na área de literaturas africanas e afro-brasileira e programas de incentivo à leitura, proferindo palestras e dinamizando oficinas. São 35 anos de literatura e mais de 100 livros publicados, alguns traduzidos para inglês, espanhol e alemão. Participou como autor, palestrante e contador de histórias em eventos literários e feiras do livro na Alemanha, Cuba, Itália, México, Peru, República Dominicana, Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Etiópia, Portugal, Gana e Suécia. Palestrante nos congressos do IBBY, em Cartagena, Colômbia, Basel, Suíça, Cape Town, Macau, Copenhague e do IBBY África, Gana, em 2019. E aí ele ganhou um monte de prêmios, eu não vou começar a ler aqui, senão a gente não para. Então eu vou começar passando a palavra, né, para nossa querida Sônia Rosa, para que ela comece a sua fala. Muito obrigado, Sônia. Obrigada. Boa noite, uma noite feliz, num espaço muito rico para mim, que é o UERJ, onde eu estudei a pedagogia, onde foi meu sonho. Era o meu sonho estudar aqui na UERJ e ter 2 matrículas no município. E sonhos, eles se realizam, né? Eu estudei na UERJ e tive 2 matrículas no município do Rio como professora. Eu estou muito feliz, né? Agradeço muito, viu, Rejane, pelas pessoas, né, como um todo da organização, que me convidaram, acreditaram que eu poderia contribuir, né, nesse nosso encontro, nessa nossa conversa. Muito feliz de estar aqui ao lado do meu grande querido referência, Rogério Andrade Barbosa. E então, falo muito, preparei um PowerPoint para organizar a minha fala, porque me comunicaram que eu tenho pouco tempo. E isso é terrível, porque nem sempre eu consigo me editar, o que também é terrível. Eu vou ficar em pé. Pode? Pode. Bem, eu quis falar, né, sobre a questão da urgência da representatividade negra na literatura infantil, algumas reflexões e algumas referências. Mas, antes, eu quero dizer da importância de protagonizar a literatura infantil, né? A literatura voltada para os jovens, para as infâncias, porque, durante muito tempo, ela foi... havia uma desatenção a essa literatura, né? Considerando que essa literatura ela era uma literatura menor, era uma literatura que qualquer um, de qualquer maneira, poderia fazer. Então, hoje, a gente vive um tempo em que a literatura voltada para as infâncias, ela faz uma movimentação intensa no mercado editorial, ela faz uma movimentação intensa pelas escolas, ela é, assim, a queridinha dos editores, porque a gente tem muitas compras governamentais do PNLD, das bibliotecas escolares, as prefeituras, os estados, todo mundo compra livro e faz com que o livro rode, que o livro seja publicado. Então, é muito
importante, fundamental e urgente que a gente fale da qualidade dessa produção editorial que envolve muita gente. Eu, por exemplo, só sei escrever, não sei desenhar nada, só coração em florzinha. Então, as minhas histórias, elas precisam de um elemento, de um ilustrador, precisa que alguém faça as imagens daquilo que eu imaginei, considerando a especificidade desse público, que é um público criança, é um público que precisa da imagem para que ele possa se desenvolver na sua relação com o livro, possa desejar aprender a ler e escrever, quando ele ainda não aprendeu a ler e escrever, para que ele possa acessar de forma autônoma todas as histórias, né? Então, é muito interessante a gente protagonizar mesmo a literatura. Bem, e até por conta dessa rede, né, das pessoas que estão envolvidas na produção de um livro, que não é simples, é bem complexo. Bem, então, vamos lá. Quem você vai poder... Tá. Eu vou tentar dar uma acelerada e vou tentar, porque como eu tenho o Rogério ainda para falar, eu vou precisar dar uma acelerada. Então, vamos lá. Abraçando em palavras, eu acho que cabe aqui a fala do Paulo Freire, mas a gente pode já passar, já para ir direto ao assunto. Costumo dizer que o melhor presente para uma criança, desde o momento que ela nasce, é um livro. Este é um presente para toda a vida, ingrediente imprescindível para crescer forte, feliz e cheio de ideias, né? Naturalmente, é importante que a gente conte história todos os dias, porque contar história é um ato de amor. E a criança, ela recebe aquele adulto, a voz daquele adulto só para ela. É uma ação tão simples e tão preciosa e valiosa, e que faz uma diferença, e que cria uma memória, e que fortalece a relação da criança com as histórias, com o livro. Tá? Vamos lá, por favor? A leitura sempre alimenta as ideias, e os livros, eles formam mentalidade. Por conta disso, pelos livros formarem mentalidade, que a gente precisa ter muita responsabilidade naquilo que a gente compartilha com uma criança. Porque aquilo que mora no livro é o que a criança vai entendendo, vai colocando como material de crescimento, de entendimento do mundo. E, né, a leitura abre espaço de rogações, meditação. Vamos passar, porque isso... Vamos direto ao ponto. Eu faço, assim como o Rogério, que o Sam, o Otávio Júnior, eu tenho uma especificidade na minha literatura. E essa especificidade, ela acontece desde do primeiro momento, do meu primeiro livro, do livro que me inaugurou. Eu nunca pensei de ser uma escritora. Eu nasci numa família pobre, mas pobre de marredeci mesmo. Sem narrativa, era pobre mesmo, não tinha livro, mas tinha histórias. E as histórias me levaram para outros lugares. As histórias me provocaram um desejo de mudar a história, de ir para outro caminho. E eu queria ser professora, porque eu nem sabia o que era escritora. E quando eu entrei na escola, conheci os livros e, contando história para os meus alunos, com uma relação intensa com a palavra, intensa com as histórias, intensa com os livros, e, como consequência, a escritura, escrevendo diários, poesias, cartas de amor, e tentando entender o meu crescer, o meu viver, o meu entorno, né? Porque foi assim que eu aprendi na minha casa, pela oralidade. Minha mãe contava histórias. Minha mãe contava poesias rimadas, muito simples, brinquedos cantados, provérbios. Então, era uma casa que era pobre, mas era rica. Rica de palavras. A palavra dita, redita em voz alta. Sabe? Então, sendo professora, eu trouxe essa experiência da palavra para dentro da minha sala de aula. E aí eu contava história todos os dias. Pasmem, mas é fato. E não tem vergonha disso, porque era um momento histórico específico. Eu contei muitas vezes para os meus alunos Menina Bonita do Laço de Fita,
que hoje não cabe mais no contexto. Mas naquele contexto lá, cabia, porque a gente não tinha a criticidade, a responsabilidade que hoje a gente precisa ter. Quer dizer, eu já tinha, mas não tinha um conhecimento do que é uma menina bonita do laço de fita. Mas eu contei e achava que aquela história era uma história que valorizava a criança preta. Mas só que não, porque é uma criança que não sabe da história dela. É uma criança que é informada que ela só é preta porque foi arte de uma avó. Então, ter um relacionamento, né, afetivo, sexual com uma pessoa negra é uma arte, é um desvio. É isso que a história fala nas entrelinhas. E que a gente nem lia essas entrelinhas porque a gente não tinha conhecimento crítico para tal. Pelo menos eu não tinha. Né? E depois eu fui entendendo. Porque ninguém nasce sabendo, a gente vai. E o professor é aquele cara que vai ter que estudar a vida inteira. E não tem jeito. E ele precisa ser muito criterioso quando ele escolher uma história para compartilhar com seus alunos, porque ele está formando mentalidade. Ele pode, desavisadamente, reforçar o racismo, o desrespeito. Então, ele precisa oferecer histórias que valorizem todas as crianças, e não só um pequeno grupo. Não é errado contar a história da Branca de Neve, uma branquíssima, pele muito branca, olho muito tudo. Não tem nenhum problema. Faz parte do show da vida. E é bacana, a história da Branca de Neve é bonita. A questão é só ser a história da Branca de Neve. A gente precisa oferecer outros. A diversidade é isso. É isso e mais aquilo outro. Não é só isso. Bem, então, em 1988, eu inventei o Menino Nito para os meus alunos. E somente em 95 eu publiquei. Eu inventei em 88 e publiquei em 95. Eu só tinha um filho, que era o Igor, aí eu tive a Clarice, depois eu tive o Rui, e também fui fazendo outras histórias, e fui estudando para entender essa coisa de ser escritora, porque eu era uma professora. E eu desejei, e aí eu tive a alegria de fazer um curso na Casa da Leitura, na sede do Prolê, em janeiro de 94, com o nosso querido Francisco Gregório, e que foi o meu mestre, que me ensinou a contar história, que eu já sabia, mas ampliou o meu repertório, me deu um outro olhar, e foi muito bom. Depois eu fui fazendo. Fiz uma especialização na PUC sobre leituras, e depois fui publicando, ainda não estava tão marcada com essa questão negra, no sentido assim, o Nito é tal qual meu irmão, meu aluno, minha família, meus vizinhos, mas eu não tinha ainda o fundo. E, quando chegou a 10.639, que foi a lei mais importante que eu considero, né, dentro da educação brasileira, que virou uma chave, em 2004, aí outros cursos começaram a surgir. Eu fiz uma especialização África-Brasil, até que eu cheguei ao mestrado, agora há 6 anos atrás. Bom, e por que eu estou falando tudo isso? Porque a questão da minha escrita e da minha literatura, da minha obra, está intimamente ligada e costurada com a questão ligada à diversidade racial. Eu ousei e criei um conceito que a gente já vai lá para... Eu vou precisar de horário, que eu falei, quando estiver faltando assim, uns 15 minutos. Bom, vocês estão vendo. Já que ninguém se preocupa, eu também não. Vamos lá. Por favor. Então, gente, aí a palavrinha racismo, que é uma coisa que dói muito, que é uma coisa bem complicada e que existe, é verdade, existiu ontem, existe hoje. Ele está entre nós. Então, a gente precisa
identificar, dar nome aos bois e não permitir que ele ganhe corpo, que ele, né? E eu comecei a estudar bastante. E o que aconteceu? Eu descobri que em 87, gente, em 1987, foi a primeira propaganda com uma criança negra. Não tinha, até então, essa representatividade. Não tinha, até então, essa referência. Então, vamos passar, por favor. Vou dar uma corridinha. Os incômodos históricos, né? Quando a gente fala de uma literatura preta, a gente vai falar também dos incômodos, a gente vai falar de racismo, da política de branqueamento, que eu vou deixar para que vocês, né, que vocês já sabem, o mito da democracia racial, que é um mito, né? Não existe de verdade, não somos todos lindos irmãos e amigos, não somos. O recorte racial, ele é cruel. Ele não é cruel para o branco, mas para o negro ele é cruel. E isso é muito importante a gente saber. E para nunca esquecer, onde houve escravidão, houve desejo de libertação. Muita gente nem sabe como trabalhar 10.639. Eu sempre digo, comece pelos quilombos. Porque o quilombo, ele fala tudo. Ele fala da organização, ele fala da resistência. Ele fala de que nenhum negro escravizado se curvou. Na hora onde houve escravidão, houve o desejo de libertação, a gente tem quilombos pelo Brasil todo. E a gente tem que contar isso para as crianças. Eu tenho o livro O Tambor de Crioula. Eu tenho o Zum Zum Zumbi, né, para a gente falar isso para as crianças. E agora eu tenho, daqui a pouco, Ada, a menina jongueira, que é uma menina que é de um quilombo. Bom, então vamos, por favor. A Bell Hooks fala lindo, mas ela, né, a gente pode ter uma outra oportunidade para ver Bell Hooks por conta do tempo. E essa é uma reflexão interessante da Conceição Evaristo, que ela diz que quando eu escrevo, quando invento, quando crio minha ficção, não me desvencilho de um corpo mulher negra em vivência. E por esse ser o meu corpo e não outro, vivi experiência com um corpo não negro, não mulher, jamais experimenta. E aí eu pego o CUT. É a inconsciência negra de ser. É muito tranquilo escrever personagens negros, falar sobre a questão da negritude, de uma forma natural, sem forçação de barra, porque foi isso a minha vida. A minha história, a minha família, os meus irmãos. Então, não é algo que eu inventei para poder fazer. É algo identitário, é algo que está dentro de mim, na minha forma de pensar o mundo. Né? Que é o que o CUT diz. Né? É uma inconsciência negra de ser. E isso é muito forte. Vamos lá, por favor. E aqui eu trouxe as minhas memórias. Que o que a gente tem de mais da gente são as memórias. São as histórias. Ali, eu aos 12 anos, e os meus dois meninos, são meninos, né? Que não sei nem, hoje eles estão lá no plano de cima, que é o Jorge e o Antônio, que são meus dois irmãos. E ali é onde é o planetário. Onde é o planetário é onde era a favela que eu nasci, o Parque Proletário da Gávea, uma favela que não existe mais. Nem das histórias orais, né, do local, porque ninguém nem sabe. Mas eu sei, porque eu vivi, nasci lá e morei até os 11 anos. E vivi a experiência de uma remoção. Ser removido é você sair de um lugar que você não escolhe e ir para outro. Foi o que aconteceu comigo, e a minha família e os meus vizinhos. E aí eles destruíram a favela que eu nasci e fizeram o planetário, mas não foi por causa do planetário. Essa foi a fake news que eles contaram para a gente. Foi mesmo por especulação imobiliária. É só vocês olharem o tipo de imóveis que tem naquela área. E essa foi uma história que me doeu muito, mas que também virou uma história palmas e vaias. Uma das histórias que eu conto, e também Histórias Amareladas, onde também eu conto essa minha experiência lá na Gávea. Por favor. Quando o Nito nasceu, aqui o Nito, ali é a referência do Nito, que é um amigo que, quando eu conheci meu marido, ele trouxe na bagagem dele. O nome dele é Francisco, o apelido dele é Nito. Ele é um caçula de uma família pernambucana, e quando ele nasceu, ele era tão bonito que todo mundo chamava de Nito. Nito mora em Pau Grande, até hoje. E Nito, eu gostei disso. Eu falei, pronto,
Peguei isso, misturei e fiz o Menino Nito. Vamos lá, por favor. Representatividade, todas as crianças precisam se ver retratadas, por favor. Todas as infâncias importam. Isso é fundamental que a gente entenda. A gente precisa oferecer uma história que as crianças possam sonhar, todas as crianças possam se sentir contempladas dentro das histórias. A criança negra, a criança branca, a indígena, todas as crianças. Vamos lá? E que nenhuma infância seja magoada, que nenhuma infância seja desconfortável quando lê uma história. Por isso que a gente deve nunca mais compartilhar certos contos de Monteiro Lobato, porque são cruéis. Cruéis. Quando a gente não sabia, a gente não sabia. Agora que a gente sabe, não dá mais certo. Não é possível. Gente, me dói tanto quando eu vou em evento, tem lá a Emília, me dá uma dor, porque a Emília resiste. Não pode. A gente tem que ter criticidade. Ah, é um homem do seu tempo? Não. Mas isso é assunto para outro dia, porque isso incomoda muito, porque as histórias, elas formam mentalidade. E, desculpem, elas também deformam mentalidades. Vamos lá? O poder da literatura, confio, né? Antônio Cândido, que vocês já estão... Vamos lá, por favor. Literatura e responsabilidade, contribui para a formação, isso quem falou foi a Eliana Debos. Precisamos, né, discutir como a literatura, isso aqui é o que a gente está falando o tempo todo. Vamos, por favor. A formação do leitor acontece no interior das casas, das escolas, com livros entre livros, com as histórias que moram neles. Um livro é um nada, se você não der vida para ele. E o que é dar vida para um livro? É você libertar as palavras que moram aqui. Compartilhando, contando, oferecendo como um presente maravilhoso. Vamos lá? As palavras têm força em vários sentidos. A criança precisa se apaixonar pela palavra, ficar íntimo, brincar, dizê-la em vários ritmos, dar sentido próprio, ter alguém que conte histórias para elas. Tudo que está ali, a paixão pela palavra, a intimidade, a brincadeira, são materiais que os escritores de literatura infantil usam. São premissas que a criança possa falar em voz alta. Por exemplo, esses meus livros de massinha, eu tenho muitos relatos, né, que eu tenho Cadê Clarice, Lá Vai o Rui, que muitas crianças aprenderam a ler. Criança de 2 anos lê Cadê Clarice, está debaixo da mesa. Ela brinca com a sonoridade. É isso. Essa é a literatura voltada para a infância, que tem essa ludicidade, sabe? Essa cor. Vamos lá. Palavras são presentes, já falei, por favor. A relevância da lei. Isso eu gostaria... não, eu vou ler. A necessidade... O Kamangele Munanga é um congolês que escolheu o Brasil para morar, trabalhou na USP, está aposentado, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que tem uma leveza para fazer as abordagens, abordagens sérias, graves, ligadas à diversidade, à mestiçagem, e eu gosto muito dele. E ele fala, né, que a 10.639 ela rompe com a visão despreciativa do negro para que possa oferecer subsídios para a construção de uma verdadeira identidade negra, na qual seja vista não apenas como objeto da história, mas sim como sujeito participativo de todo o processo de construção da cultura e do povo brasileiro, apesar das desigualdades raciais resultantes do processo discriminatório. Que a criança negra, ela não pense que a herança dela foram os escravizados. Sim, contextualmente, mas muitas vieram de reis e rainhas. Isso não é fake news. A ganância do homem branco, né, do europeu,
buscando, numa perspectiva civilizatória, foram de 5 a 6 milhões de africanos, né? Entendendo que são o continente africano, tem 54 países, tal. E eles acabaram com cidades inteiras, a ganância, sabe? Então, a gente precisa contar isso para as crianças, né? Da dificuldade da pessoa negra. E o 13 de maio, que é importante, mas o 14 de maio é fundamental, o dia seguinte. De que fomos... eu sou uma mulher mais velha, então, quando eu era criança, a gente tinha um apreço pela princesa Isabel, aquela princesa branca, princesa, né? Com uma caneta de ouro, libertou todos os escravizados. As escolas ensinavam a gente a amar a princesa Isabel, e ponto. E do lado dela tinha umas pessoas assim, nas imagens, né? Se eu tenho 6 anos, 7, 8, eu vou bem gostar mais da princesa Isabel do que... É isso. São as imagens. São os textos. E, assim, não cabe mais, como não cabe a menina bonita do laço de fita. Então, precisamos reativar, melhorar, ressignificar as nossas narrativas através dos estudos. Antigamente, a gente não tinha mesmo, mas hoje a gente tem muito material. Quem não sabe, deveria até se envergonhar, porque antigamente não tinha, mas agora tem. Tá? E outra coisa, a questão racial é a pauta do mundo. Por favor. A importância da lei, né, que a gente já sabe que foi ampliada pela 11.645, que inclui os indígenas, teve a Cor da Cultura, que agora está sendo relançado, a presença de personagens negros eram subalternizados, não eram protagonistas, não tinham famílias, eram descalços, representados através de uma estética descuidada, sempre olhando para baixo, sempre problemático, sempre uma coisa assim, muito triste. Muito triste. E, é claro, uma representatividade negra não positiva. Não positiva. Vamos lá. O Menino Nito, por exemplo, que é um menino bonito, que é o outro que vocês viram lá na frente. Eu estive numa escola em BH e o menino dizia: o Nito é igual a mim, mas ele falou isso numa alegria, chorando, sabe? Uma coisa assim. Eu escuto muito isso, né? E o panorama editorial, já falei, né? Busca após a lei, busca uma representação não estereotipada, os personagens protagonizam as próprias histórias, o jovem leitor se vê retratado. E outra coisa, falar em primeira pessoa. Eu não consigo mais não escrever em primeira pessoa. E isso tem um porquê. Primeiro, que é pela oralidade, e segundo, porque é preciso você contar a sua própria história. Ser sujeito da sua própria história. Não ser contado. Eu vou falar do fulano. Não, chama o bichinho, deixa ele falar dele. Escreve sobre isso. Falar em primeira pessoa tem uma força muito grande. Eu tenho um livro, Esperança Garcia. Está aqui. Esperança Garcia veio por conta dos Tesouros de Bonifa, né, que eu inventei e cheguei numa história de verdade. E eu não... fiquei com muita dificuldade de escrever. E quando eu comecei a escrever, eu resolvi escrever em primeira pessoa. Meu nome é Esperança Garcia. Todo mundo tem uma história. E eu também tenho a minha. E ela conta a história. Vamos lá, por favor. As editoras voltadas para a temática brasileira, especialmente. É claro que a gente tem editoras que estão no movimento até de transformação, abraçando a causa, mas não tem a especificidade. É também. Então, você tem a Palas, você tem a Masa, você tem o Instituto Nandiala, você tem a Livraria Quitabo, você tem a Ninha Produções, que está aqui, né, com os meus livros aqui da outra parte. Você tem a Editora Malê, que são editoras que têm essa especificidade, tá? Mas outras editoras, por exemplo, a Editora VIT, né, que lançou
é o meu texto, meu livro mais recente. E o Felipe Domingos, que é o menino negro, ilustrador, que a gente tem poucos ilustradores negros ainda, tá? Então, a editora foi muito carinhosa comigo, botou o selinho, porque eu estou fazendo 30 anos de carreira, e eu estou muito feliz, que é algo assim que eu nunca pensei, nem de ser escritora, que dirá fazer 30 anos com tantos livros. Então, teve um cuidado editorial, uma sensibilidade, né, muito grande, mas não é uma editora que trabalha com essa especificidade. No entanto, é uma editora que é sensível, assim como tantas outras editoras, né, como a Nova Fronteira, por exemplo, que também fez a história da minha neta, que é a Zuri. Zuri tem o olhar mais doce do mundo, e por aí vai. Então, vamos, por favor. O letramento racial é um saberes ligado à racialidade, mas que acho que não cabe agora. Vamos lá. Aí eu acho que o que cabe é mesmo a literatura negra. Já estou indo já no finalzinho, estou ótimo. Estou de parabéns. Estou conseguindo meditar. Então, gente, a literatura negra afetiva, depois que eu fiz a minha dissertação de mestrado autobiográfica, literatura negro centrada e letramento racial, uma autobiografia. Esse aqui, olha. Gente, maravilha, produção, maravilha. Então, literatura infantil afrocentrada e letramento racial, uma narrativa autobiográfica. Esse é um livro que é a minha dissertação de mestrado e que virou livro, e que eu sofri muito para escrever, porque eu tive que entrar em contato com a minha história, e todo em primeira pessoa. E depois que eu publiquei, né, que eu defendi, eu fiquei com uma coisa na minha cabeça com relação à literatura, pensando sobre a minha história, sobre a minha vida de professora, a minha vida e a minha vida de escritora. Foi quando eu tive um clique. Eu falei, gente, tem na minha literatura algo, porque eu li o Literatura Negro-Brasileira do CUT. E no final do livro, vocês podem reparar, no final do livro, ele deixa assim, um rabo de foguete. De acontecer uma literatura que tem uma representatividade. Eu falei, E eu fiz literatura negro-afetiva. Por quê? Porque as minhas histórias são repletas de personagens negros em protagonismo e tem muito amor. Então, eu descobri que isso era algo que identificava a minha literatura. E eu criei uma literatura, um nome, literatura negro-afetiva. Foi a época da pandemia. Eu acabei em 2019, então, em 2020, aquela maluquice, eu ia fazendo live, né, que era assim, ou você enlouqueceu, ou você fazia live. Eu escolhi fazer live. E aí eram muitas lives, todos os dias, às vezes eram 2, 3. E eu falava da minha literatura negro-afetiva, que foi uma sacação que eu tive, assim, de repente. E, então, as pessoas começaram a gostar disso. Mas por quê? Porque na minha literatura tem muitos personagens negros e tem muito amor. Eu quero citar na minha dissertação, eu quero citar na minha tese. Onde é que tem? Em lugar nenhum. Aí eu precisei fazer. E aí eu fiz um artigo livre, né? Não assim, amarrado didaticamente, mas assim, com uma certa um embasamento, mas uma coisa mais solta, mais literária. E eu falei do Nito, de Dona Brígida, que é a rezadeira da minha infância, lá na favela que eu nasci, que era uma senhora maravilhosa, maravilhosa. Era rezadeira, e eu tive uma experiência de reza comigo mesma, e eu contei essa história em primeira pessoa. E mais o Palmas e Vaias, que foi a história que eu vivi logo assim que eu me mudei lá para Cascadura, e eu levei uma vaia e a minha mãe me bateu palmas. Eu achei que eram 3 livros que exemplificavam o que eu queria dizer desse amor, né, que perpassa
as relações ficcionais da história e também o protagonismo negro. Achei que caberia, né? E então eu fiz o artigo, e aqui é um pedaço. Reforça aqui a necessidade de trazer personagens negros em situação de conforto, respeito e dignidade, para que esse espaço artístico singular, que é o livro voltado para a infância e juventude, este potente objeto de arte pode contribuir para a formação racial das crianças e jovens brasileiros, e contribuindo para uma formação dentro da diversidade por meio de saberes ligados à racialidade, que é o letramento racial. Os estudos étnico-raciais nos levam a entender, por exemplo, o conceito de branquitude, seus privilégios, e ainda nos permite identificar o racismo nos livros de literatura, nas convivências, em nosso entorno e em nós mesmos. A consciência racial nos impulsiona a tomar posições antirracistas, não permitindo que o racismo se propague ao nosso redor e, muito menos, que sejamos agentes dessa dinâmica. E assim, não é uma fantasia, é um fato comprovado. As crianças negras, elas sofrem na escola. Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar, da Eliane Cavalieri, ela escreveu esse livro antes da lei. E é muito importante que a gente releia esse livro, porque ela fala de coisas que nos doem, mas que a gente precisa ler para a gente saber que isso existe. Ela fez uma pesquisa em São Paulo, numa creche, e ela via que as crianças negras eram menos elogiadas, que não eram beijadas, que não eram... Então, assim, é terrível. Ela fez uma pesquisa acho que uns 25, 26 anos atrás. E a gente continua encontrando. A gente chega numa sala de aula, a gente continua encontrando as crianças negras lá atrás. A gente vai tirar uma foto de escola, a gente vê que as diretoras, as professoras vão arrumando, e as crianças negras se mantêm lá atrás. Não perto de mim, porque eu sempre pego e boto bem para o protagonismo. Mas isso é o quê? Uma coisa. Não faz isso porque são monstros, não. É porque não sabem. E se não sabem, precisam saber. E se não sabe e não sabe nem que não sabe, alguém que sabe tem que contar. A gente tem que compartilhar os desconfortos. Tá? Vamos lá. Acabando mesmo. Os textos Memória e Afeto, Literatura Negra Afetiva. Vamos lá. Protagonismo cotidiano das infâncias negras, vamos lá. Literatura voltada, vamos lá. Representatividade. Volta. Eu não acho que seja correto eu falar de uma literatura negra só falando de mim. Tem um Rogério, que já está há muitos anos aí na praça, muito antes de mim. Tá? A gente tem aqui o Sandy Oliveira, que chegou recentemente, a gente tem um Otávio Júnior, né? Então, a gente tem muita gente. Tem a Sinara Rubio, a gente tem muita gente que está aí batalhando, fazendo bonito, né? Povoando esse imaginário das nossas crianças negras, nossas crianças brancas, nossas crianças indígenas, para que elas possam experienciar, né? Ter empatia, né? Viver a alegria do convívio, do cotidiano preto, né? E isso, gente, é tudo muito simples, mas é bem complexo, porque a branquitude não quer perder o seu privilégio. Tem gente que não está gostando de preto em novela, tem gente que não gosta de preto na história, tem gente que acha que está perdendo espaço, né? Então, a gente precisa fazer uma reflexão bastante qual é o nosso lugar no mundo e o que a gente deseja para essa sociedade. Tá? E enegrecer os nossos espaços. Vamos lá? Autores. Só para dar alguns. Vamos lá? Júlia Emília. E aqui, intelectuais negros. Mas olha só, eu queria até ler, mas eu não conheço. Podem fotografar, quem desejar, lógico. Né? Muita gente falando sobre isso, falando sobre racismo, falando sobre letramento racial, né? Falando do cuidado que precisa se ter com as infâncias.
né, falando da necessidade de se trazer a 10.639, de cobrar nas escolas, como professora, como mãe, como avó. Não permita que nenhuma escola fique fora da lei. A lei continue em vigor. É para toda a educação básica e também para a educação infantil, das escolas públicas e particulares em todo o território nacional. E não é só em novembro e não é só em maio, é ao longo do ano, é dentro do currículo. E aí se faz de um jeito para não pautar a lei, porque não querem protagonizar pretos. Não querem perder os privilégios. Por favor. A leitura sempre alimenta as ideias, sempre. Esse aqui é o meu livro novo, da Pulo do Gato, que é uma coletânea de leituras, infâncias e leituras. Presenças Negras. Esqueci o nome do livro. Isso mesmo. Aí eu tenho um artigo que eu falo mais ou menos isso aqui. Outra coisa, eu estou falando sempre a mesma coisa. Quem me vê sabe que eu estou falando. Por quê? Porque também é importante a gente fixar, né? Esse da Inaí é maravilhoso e essa narrativa de resistência é excelente. São vários pequenos artigos para atualizar. Eu queria saber um pouco mais. Compra aquilo ali. É bom, é bom. Estudar sempre, né? Aí aqui as histórias de amor, união e dedicação. Minha família, no Campo de Santana, meus irmãos, eu, minha mãe e os meninos, antes de eu ser até sonho. E aqui uma imagem dos tesouros de Monifa, porque essa coisa do cabelo é uma coisa muito forte. Então, minha mãe e minha tia ficavam horas no meu cabelo, eu tinha um cabelo muito grande, muito cheio. E aí é isso. Vamos lá. Minha neta Azuri, que é a florzinha da vovó, e os filhos da filha do meu irmão, que é o Bernardo, é o aniversário do Bernardo, Antônia. Antônia quer brincar, Antônia quer passear, Antônia quer dormir, Antônia quer comer. E a Ana Lu, que fez um ano dia 20, quando a Ana Lu chegou, que é essa minha personagem. Então, minha gente, a história continua. E o saber é como o tronco do baobá. Ninguém consegue abraçá-lo sozinho. Muito obrigada. Viva a literatura. Muito obrigada. Muito rápido. Nem sei se eu consegui. Vocês foram bem generosos, viu? Mas eu contribuí também. Tá? Muito obrigada, meus amores. Muito obrigada. Acho que é melhor para vocês. Bom, eu também vou falar em pé, que eu gosto. Primeiro, agradecer, logicamente, o convite aqui da faculdade, agradecer a Rosa, né? Bom encontrar aqui vários amigos, ex-alunos, Sônia Rosa, que é praticamente uma comadre, vizinha, né? Eu moro na Glória, Sônia Rosa mora no Catete, ela faz festas espetaculares da casa dela, né? Então, estamos sempre juntos e também nos encontrando nas feiras de livros por todo o país. Ao contrário de Sônia Rosa, eu sempre digo que eu tive a sorte de crescer numa casa rodeada de livros. Meu pai era professor, então eu cresci rodeado literalmente de livros. Eu era aquele menino que andava sempre com um livro embaixo dos braços. Gostava muito, muito de ler. Tanto que eu digo, antes do escritor, vem o leitor. Não é? Então eu fui um grande leitor. Eu não teria escrito mais de 100 livros em quase 40 anos de carreira se eu não tivesse sido o grande leitor que eu fui desde menino. E os livros, para mim, eles eram como tapetes voadores, que me levavam para lugares distantes, misteriosos. O meu grande sonho desde menino era viajar. Eu adorava livros como A Volta ao Mundo em 80 Dias, e eu ficava pensando, quando crescer, eu também quero viajar. Eu vou me apressar também, né? Eu cresci, me formei em letras aqui no Rio de Janeiro, dei aulas aqui no Rio de Janeiro, e depois eu tive a oportunidade de trabalhar como professor voluntário a serviço das Nações Unidas durante 2 anos na Guiné-Bissau, África. Essa foi uma experiência maravilhosa,
mudou a minha vida totalmente. Lá eu tive, inclusive, a oportunidade de conhecer o professor Paulo Freire. Imaginem, o método de alfabetização usado naquela época era o método do professor Paulo Freire. Ele, então, vivia exilado na Suíça, mas ele visitava periodicamente a Guiné-Bissau, né, para ver como é que estava andando o processo de alfabetização baseado no método dele. E teve um dia que nós fizemos uma reunião com eles, foi maravilhoso. Bom, quando eu volto ao Brasil, 2 anos depois, eu volto com um diário. Eu sempre gostei de escrever diários. Eu também não pensava em ser escritor. Gostava muito de ler, escrever cartas, fazer diários. E eu vou a uma feira de livros aqui em São Paulo, e eu vi que, na época, não havia nada escrito para crianças sobre África, sobre os contos tradicionais africanos, sobre as histórias que lá eu ouvi. O que tinha na época, aqui no final dos anos 70, eram os livros do professor Joel Rufino, mas baseados praticamente no folclore afro-brasileiro. Mas África não havia. Então, eu fiz uma seleção de contos populares africanos, não tinha ideia como publicar, mandei pelo correio, por envelope. Hoje em dia a gente não faz mais isso, já se manda diretamente por e-mail, mas eu mandei por envelopes para 10 editoras, Rio e São Paulo. Fiquei esperando resposta meses, recebi vários nãos e um sim, justamente da editora Melhoramentos, né, que resolveu publicar um livro, que eles deram um título que não era o original meu, que eu não gostei, mas é chamado Bichos da África, Lendas e Fábulas, ilustrado por Cissa Fittipaldi. Bom, esse livro saiu, ele ganhou o prêmio Jabuti, isso em 1988, que era o ano do centenário da abolição da escravatura. Ele foi traduzido para vários idiomas, e vendeu mais de 1 milhão de exemplares. Isso me abriu as portas e eu fui escrevendo, ainda dando aulas aqui no Rio de Janeiro, mas quando você já tem vários livros publicados, o autor começa a receber também convites para viajar, para visitar feiras de livros, como nós fazemos constantemente, e eu vi que não dava mais para conciliar o magistério com a escrita. Então, eu saí, abandonei a carreira, né? Eu gostava muito de ser professor, mas eu gosto mais ainda de ser escritor. Eu trabalho em casa, não tenho horário, não tenho patrão, né? E faço a coisa que eu mais gosto, que é viajar. Quando menino, eu viajava nos livros, e hoje em dia eu viajo graças aos meus livros. Eu tinha trazido, eu ainda não sabia direito o que eu ia apresentar aqui, mas vou pegar um pouco também da fala de Sônia Rosa. Então eu vou trabalhar também, mostrar um pouco de uma pesquisa que eu estou fazendo há muitos anos, que é sobre a questão dos preconceitos e estereótipos do negro na literatura infantil e juvenil. A gente vai ter que dar uma acelerada também, né? O pessoal ainda quer ir para o jogo do Flamengo ainda, né? Então vamos lá, Sônia Rosa, você está de costa aí, você não vai ver. Eu vou ficar aqui. Primeiro são as revistas infantis, né? O Mickey, o Pato Donald, né? Carregados de preconceitos, de estereótipos, né? Os negros são sempre selvagens, né? São eles que carregam o Mickey, o Pato Donald às costas. Pode passar. Esse talvez seja um dos mais famosos, que é o Tintim. Tintim no Congo. O Congo foi uma república dominada durante muitos anos pela Bélgica, né? Pelos colonizadores belgas. Então, a primeira ilustração lá em cima, o que está em preto e branco, o Tintim está dando aula para os meninos negros no Congo, e ele fala assim: hoje eu vou lhes ensinar a história de nosso país, quer dizer, a história do país de vocês, que é a Bélgica. Esse livro foi reeditado depois de vários anos, e eles mudaram a fala do Tintim. Ele já não fala mais isso para os meninos negros, né? Mas as imagens continuam, elas continuam estereotipadas. São os negros, né? Com
com os lábios enormes, né? Totalmente estereotipado a imagem do negro africano. Pode passar. Aqui no Brasil, eram publicações também voltadas para as nossas crianças. Essa era uma série dos anos 40, Contos da Mãe Preta, Contos da Mãe Preta. Vejam bem a Mãe Preta. A Mãe Preta, né? Isso era comum, uma negra de cachimbo, e às vezes com dentes, às vezes sem dentes. As crianças brancas estão calçadas e as crianças negras descalças. Pode passar. Essa era a imagem também típica do negro, o negro velho, né, o chamado Pai João, o homem do saco, né, que ele carregava sempre um saco que podia ali esconder crianças ali dentro. Isso é muito ligado ao mito africano, que é do Kimbungo, que é o monstro que tem um buraco nas costas e joga as crianças ali dentro. Pode passar. Essa aí é Lamparina, numa revista chamada Tico Tico. Isso é uma menina, hein? Isso é uma menina. É a revista Tico Tico, que durou mais de 50 anos, e ela tinha personagens assim, como a Lamparina. Pode passar. E no primeiro desenho aqui, a Lamparina quebra uma xícara e ela fica de castigo com o rosto voltado para a parede. Quando ela sai do castigo, fica a imagem do rosto dela colado na parede, como se ela fosse negra, a tinta dela, né, pega na parede. E na outra ali também ela tem um sonho, e nesse sonho ela está como se fosse uma macaca, né? Ela se pendura pelo rabo, etc. e tal. Isso era uma publicação famosa, o Tico Tico, né, voltado para crianças, que durou mais de 50 anos, essa revista. Vamos passar. Personagens também do Tico Tico, Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Veja a caracterização do Azeitona, né? E também do menino, o gordo, né? Esse que é um termo que hoje em dia você não pode mais usar, o gordo, né? Mas antigamente era assim, Reco-Reco, Bolão e Azeitona. Pode passar. Esse é um livro do Érico Veríssimo, né? É um livro de 1936, chamado Aventuras do Avião Vermelho. É um menino que ele encolhe de tamanho, e ele leva com ele um bonequinho preto que ele tinha, chamado Chocolate, e eles vão num aviãozinho, e ele leva, inclusive, bananas para alimentar o filhote, o boneco dele. E esse é um trecho do livro. Descemos na África. Encontraram-se bem no meio de uma aldeia de selvagens. O chefão, um negro com cara de macaco, botou os 3 aviadores na palma da mão. Vejam bem, um autor consagrado como Érico Veríssimo, né? Esse livro é de 1936. Vamos passar, porque eu acho que não vou ter tempo. Bom, aqui é a personagem negra, né? A Sônia Rosa falou aqui da questão dos livros do Monteiro Lobato, né? E realmente, a Anastácia, né, era aquela personagem, era a gorda, era a mulher negra, gorda, ingênua, né? Os ilustradores reforçavam os traços da Anastácia, né, colocando-a sempre com lábios enormes, e essa talvez é a personagem assim, mais marcante no racista na literatura infantil brasileira, é a Anastácia. Pode passar. Olha, são ilustrações de diferentes ilustradores. São horrorosas. A forma como eles retratavam a tia Anastácia são realmente deprimentes. Pode passar. Pode passar. Aqui é um livro chamado Os Quitutes de Luanda. É sobre uma menina que ela tem uma avó. Pode passar, tem mais imagens. A avó também gorda, trabalhava muito, e essa avó morre e vai para o céu, e ela continua fazendo doces lá no céu. Pode passar.
Pode passar. Maria e Companhia. Esse livro, eu não sei como, ele ganhou o Prêmio de Literatura Infantil Cidade de Belo Horizonte. A Maria é uma empregada, uma doméstica. Ela trabalha muito, só que ela ri o tempo inteiro. Ela nunca reclama do trabalho dela. Então, ela ri. Livro selecionado para o Paixão de Ler, livro selecionado para a sala de leitura. É impressionante isso. Pode passar. Aí, Maria e Companhia. Vou passar. Esse também, Xisto e Xepa. Pode passar as ilustrações, pode passar. É o Menino Engraxate. Ele tem a avó também que trabalha na feira. Oi? Volta. Oi. A sombra. Sim. A sombra, né? Não, horroroso. Pois é. Sim, totalmente. Pode passar. E essa fizeram uma versão nova também. Xisto e Xepa. Mudaram os personagens. Essa é uma versão nova. Mudaram os personagens totalmente, mas a história continua a mesma. E quando a gente pensa que, em pleno século XXI, essa questão dos estereótipos está terminada, que não se escreve mais livros cheios de preconceito, surge esse livro, ABC da Liberdade, 2020, onde o autor, um autor conhecido, que é o Toureiro, ele retrata a infância de Luiz Gama. E Luiz Gama, todos sabemos, quando menino, o pai era português, a mãe negra, o Luiz Gama vende o menino como escravo. Ele vende, e o menino vem da Bahia num navio negreiro. E o texto diz assim: a viagem pelo mar foi tranquila. Eu, Getulino e as outras crianças estávamos tristes no começo. Mas depois fomos conversando, daí passamos a brincar, isso num navio negreiro. E até pulamos corda, ou melhor, corrente. Então, crianças negras num navio negreiro, alegres, pulando cordas com corrente. Como é que um livro desse passa numa editora? Como é que um livro desse é aprovado? E ele foi tirado, a editora é uma editora... a Companhia das Letras, me parece, tenho quase certeza, Companhia das Letras, é uma editora grande, ela tem uma equipe especializada, e o livro como esse passa, mas a própria editora resolveu tirar o livro do mercado. Eu pergunto, uma editora publicaria um livro onde crianças judias brincassem de pular cordas com a corda usada para enforcar os seus pais? Jamais, né? Mas quando se trata de crianças negras, crianças escravizadas, isso passa por um editorial. Quebrando estereótipos, nós temos vários autores que já tentam quebrar esses estereótipos. Pode passar, que você não vai dar tempo de ler. Eu gosto muito dessa autora, a Inaldete Pinheiro de Andrade, porque ela desconstrói nesse livro canções típicas, né, como o boi, boi, boi da cara preta. E ela diz, o boi da cara preta não pega nenhum menino, o boi da cara preta tem uma cara bonita, não é uma careta. O boi da cara preta é irmão do boi da cara branca, do boi da cara malhada, e por aí ela vai desconstruindo essa canção. Autores significativos, contemporâneos. Tá, pode passar. E aí vamos ver ali, na década de 70, né, finalzinho da década de 70, são esses autores que vão lançar livros que marcaram a época. Sônia Rosa já falou aqui da Menina Bonita, do Laço de Fita. Foi um livro adotado em todas as escolas do Brasil, né? O Menino Marrom, O Amigo do Rei. Já o Zumbi não, o Zumbi é outra história. Mas esses três livros, O Menino Marrom, A Menina Bonita e O Amigo do Rei, são livros que hoje em dia
passam por uma releitura, não é isso, Sônia Rosa? E que mostram que não é bem isso. Mas, na época, eles causaram furor e fizeram sucesso, que foram os primeiros livros com realmente personagens negros, né, na literatura infantil e juvenil. Vamos tocar. Eu acho que o Joel Rufino, ele dá um grande passo. O Joel Rufino já é ali final dos anos 70, começo dos anos 80, e ele tem vários livros, né, baseados praticamente no folclore afro-brasileiro, mas ele tem um Zumbi também, que é um livro assim que eu gosto muito. Pode passar. Nós temos Júlio Emílio Braz, que é autor de mais de 200 títulos. Eu acho que o Júlio é um dos autores assim, que tem mais livros publicados no Brasil. Ele também tem vários títulos dedicados a essa questão do negro na literatura infantil e juvenil. Vou passar. A Heloísa Pires Lima, que ela é gaúcha, mas ela mora em São Paulo. Ela também tem ótimos livros. Eu gosto muito dos livros da Heloísa. Tem essa autora aqui também, que não é bem conhecida, que é a Sônia Rosa, né? E também ela já explicou, ela também tem uma vasta obra, Sônia Rosa também, né? Eu gosto. Georgina Martins, que não tem uma obra tão grande, mas ela tem uma obra interessante voltada para essa questão, principalmente da criança afro-brasileira, né? As crianças em situação de rua, né? Ela trabalha muito bem essa temática. Vou passar. O Celso Sisto, eu gostaria até de fazer uma homenagem aqui ao Celso Sisto, nosso colega que faleceu ano passado. O Celso Sisto, além de autor, era um grande contador de histórias, foi muito amigo meu. O Celso Sisto, ele também tinha um amor muito grande à literatura africana, assim como eu tenho, e ele publicou vários livros. Mas o Celso Sisto, por ele ser branco, por ser uma pessoa branca, ele não teve essa produção dele valorizada, sabe? Ele não teve uma coisa assim que eu lamento muito, porque, às vezes, eu também passo por isso. Meu pai era negro, minha mãe era branca, né? Então, eu sou pardo, né? Mas, muitas vezes, eu não sou convidado para eventos falando sobre literaturas africanas, porque acham que eu não sou negro o bastante. Até o Júlio Emílio Braz, ele já foi desclassificado para alguns eventos, porque achavam que ele também não era negro o suficiente. Não sei se já falaram isso para você também, né? Essa é uma discussão. Pois é. Ok, pode passar. O Otávio Júnior, né, que ele já tem menos livros, mas o Otávio também já tem uma carreira consistente. Eu sou praticamente um padrinho literário do Otávio Júnior. Ele bateu na minha casa há 15 anos. Eu recebi, ele disse que gostava dos meus livros e que o sonho dele era ser escritor. E ele me levou algumas histórias que eram muito fracas, mas eu gostei tanto de conversar com ele, eu falei, olha, eu vou pagar um curso para você. Eu paguei um curso para ele com a Ana Cláudia Ramos, né? Ele fez o curso com ela 1 ano e foi publicando, e hoje eu fico feliz de vê-lo aí publicando e participando de eventos fora do Brasil, inclusive. Vamos lá? Esses são alguns dos meus livros voltados para temática africana e afro-brasileira. São cerca de uns 80, eu acho. Passou. Aqui, Instagram, e-mail. Eu queria terminar com uma coisa mais alegre. Cadê a menina daqui? Cadê? Coloca aqui para mim, deixa eu ver. Só para uma coisa. Não sei se eu tenho aqui, deixa eu ver. Qual slide? Só um instantinho. Só um instantinho. Sônia Rosa, quer que volte? Alguma coisa? Foi você que falou? Qual slide? Hein? Eu ponho de novo. Peraí. Cadê? Não. É o mesmo, né?
Não, isso aí não. Não tem outra coisa aqui? Não, esse aqui é pai. Tábua é pasta. Cima. Tá. Deixa eu ficar verde. Aqui, essa aqui. Digamos School Dance. Essa aqui. Essa? School Dance. Só para terminar com uma imagem mais alegre, eu também tenho feito uma pesquisa muito grande sobre como as crianças brincam na África. Só um instantinho. Não mostra não. Para. Esse é um vídeo que às vezes ele aparece no Facebook, ele roda no Facebook e as pessoas acham bonitinho, mas não sabem o que é. Na verdade, é uma brincadeira, são crianças de Ruanda, de uma escola em Ruanda, e na música elas dizem que as duas melhores coisas da vida são o sal e a amizade, porque são elas que dão gosto à vida. E elas dançam, uma vai ao centro, convida um colega para dançar, que tem que imitar os mesmos gestos dela, e elas vão cantando. As duas melhores coisas da vida são o sal e a amizade. E vocês vão ver como é que essas crianças dançam, e está aqui a influência africana, né? A nossa maneira de dançar, o samba, né? Está tudo aí no jogo das cadeiras. Pode passar. Ela vai chamar um colega para dançar. Para dançar com ele. Ok, tá bom. Só para terminar com uma imagem alegre. Muito obrigado. Só tem uns ali de Instagram, não sei o quê. Também precisa aumentar os meus amigos do Instagram. Bom, gente. Foi ótimo. A gente tem uns 15 minutinhos ainda para perguntas aqui. Então eu passo imediatamente para vocês. Se vocês, quem é que tem, gente? Perguntas, questões, comentários, já tem um lá. Faz daí? Vai, manda ver. Boa tarde. Eu ia te fazer uma pergunta primeiro, Sônia, que eu pensei assim, eu acredito que tinha um livro seu que você não gostava. Aí eu ia te perguntar assim, existe um livro seu que você não gosta? Que é a terceira vez que eu te ouço falar, o livro que eu mais gosto seu, você nunca fala dele. Mas é Olha, eu vou te dizer que eu tenho. Então só pode ser esse. Hoje você falou uma coisa que para mim ficou. Eu trabalho muito com você no projeto de extensão de formação de professores e eu trabalho com uma Monifa. E aí eu ia te perguntar se você não gostava, porque você deve ter a faltando Monifa, porque até hoje ela nunca surgiu. Mas hoje você falou uma coisa que me provocou a pensar. Quando você fala da menina bonita do laço de fita e faz esse contraponto, eu queria te perguntar se foi uma tentativa de escrever algo que de alguma maneira superasse aquela ambiência do menino bonito do laço de fita, na questão principalmente da trança do cabelo. Porque quando eu trabalho com menina bonita do laço de fita, falando dos problemas que tem com os professores, eu uso como contraponto os tesouros da Monifa,
porque ali a ancestralidade está desde o início. O momento da trança, para mim, é uma coisa incrível. Eu chorei muito, já várias vezes, com o seu livro. Então, eu queria te perguntar se tem essa tentativa, né? E já que você disse que tem um livro que você não gosta, eu queria que você contasse para nós qual. Vou te contar que não é Os Tesouros de Monifa. Os Tesouros de Monifa eu gosto muito. E eu falei dele, tá? Porque... Então, é porque eu tenho quase 70 livros, então eu não consigo falar de todos. Eu não posso negar que eu tenho um amor. De todos os meus livros, tem um livro que eu tenho um amor especialíssimo. Mas eu vou deixar no imaginário. Eu acho que os livros são como os filhos. Eu gosto de todos eles, senão não teria escrito, né? Eu acho que o livro que nós mais gostamos, Sônia Rosa, é aquele que nós estamos escrevendo no momento. Porque a gente fica com aquela história na cabeça, a gente fica pensando naquele livro. Então, eu penso assim, livro é igual filho, então eu gosto de todos. Eu tenho 3 filhos, e o meu amor é intenso, mas cada um é um. E é terrível, porque cada um é um mesmo. Mas eu tenho mesmo um queridinho. Eu tenho uma paixão, assim, uma gratidão pelo Nito, que foi o livro que me transformou na pessoa que eu sou. A minha vida é antes e depois do Nito. Vocês terem uma ideia do tamanho da coisa, no meu primeiro direito autoral do Nito, em 96, eu comprei um conjunto de panelas tramontinas. As melhores panelas para as melhores comidas. Eu sei simbolicamente o que isso significa. Então, as minhas panelas estão lindas lá há 30 anos, fazendo as melhores comidas. Mas, assim, eu queria falar mas o Rogério tem razão. Aquilo que a gente está escrevendo é que a gente está mais empolgação. Então, eu fico nas pontas. O Nito e o meu caçula, que eu escrevi para minha sobrinha bisneta, que ela acabou de chegar. Então, aqui está uma literatura negroafetiva, está o meu amor inteiro, está a certeza de que a história continua. Então, aquele que está, mas aquele que chega. E quem chega tem que ser acolhido e abraçado. Com relação a Monifa, Monifa foi uma história que me pegou de uma forma muito diferente. Não foi porque eu lembrei da Dona Brígida, não foi porque Zuri tem o olhar mais doce do mundo que a minha neta, foi porque eu fui convidada pela Fundação Palmares, numa quarta-feira, para eu entregar na segunda um texto para uma revista, a revista da Fundação Palmares. Isso em 2004. Eu fiquei louca, porque eles me deram um papel em branco. E eu fiquei, caramba, como é que eu vou escrever uma história que tenha uma singeleza, que valorize personagens negros, e que foi o Nito que, de alguma forma, provocou esse convite. E, então, eu fiquei de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado. Eu não conseguia parar de pensar de como que eu ia fazer uma história com essas características, né? De uma forma suave, bacana e tal. De sábado para domingo, fica aí você que gosta de Monifa, de sábado para domingo, eu acordei às 5 horas da manhã com uma carta. De verdade, como se fosse soprada. Eu levantei, eu escrevi toda a carta. Foi a primeira coisa que eu escrevi, a carta. Foi a ideia que eu tive, a ideia que me despertou e a ideia que eu escrevi. Quando eu acabei de escrever a carta, eu escrevi o contexto da carta. Aí eu pensei no nome, Monifa. Não pensei em Monifa, fui pesquisar um nome que fosse sonoro, porque eu trabalho com oralidade, e que tivesse sentido com a história, né, de uma escravizada que sabia ler e escrever. E foi assim que eu escrevi Monifa. O Rui,
que é meu filho, que hoje tem 29 anos, na época ele tinha 8 anos. E aí ele acordou e eu falei, Rui, joguei no sofá, acabei de escrever uma história. Aí li para ele, é de verdade, mamãe? Eu falei, não, acabei de inventar. E, no momento seguinte, eu fui pesquisar sobre escravizadas escritoras, porque a gente estava em 2004, tinha acabado de sair a lei, os saberes ainda estavam muito discretos, né, pela vida. E aí eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar, eu dei de cara com Esperança Garcia, que é uma escravizada que existiu e que escreveu uma carta em 6 de setembro de 1770. Por Monifa, eu ganhei Esperança Garcia. E, por incrível do incrível, eu liguei para a Palas, falei da Esperança Garcia, e ela falou, vamos publicar. Quando ela me convidou, vamos agora para a produção, você me manda o texto, eu não tinha o texto. Aí eu falei, eu tenho que fazer agora o texto para falar das escravas. Eu penei, mas eu sofri, porque eu não conseguia chegar num ponto para escrever Esperança Garcia. Eu não conhecia ninguém do Piauí. E aí eu falava, gente, como é que... Aí comecei a inventar, cada hora inventava uma coisa, depois eu falei, não posso inventar um fato histórico. Foi até o meu filho, o Igor, mais velho, que falou, mãe, você não pode inventar um fato histórico. Eu fiz uma história, inventei, de uma menina que tinha uma tia que casou com o piauiense, que ela passava as férias, ouvia essa história. E, no final da história, eu resolvi contar a história, ela contando a história. Meu nome é Esperança Garcia. Todo mundo tem uma história. E eu também tenho a minha. E aí ela conta a história. Então, é isso. Gosto muito de Monifa. Monifa tem me dado muitas alegrias. Monifa está em todo o território brasileiro. Monifa está nas escolas do município do Rio. Monifa é um livro que está sempre circulando pela estrada fora, né? Então, eu gosto muito de Monifa. E o outro livro também que eu tenho muito apreço é o Enquanto o Almoço Não Fica Pronto, que o Itaú gostou e comprou 1 milhão numa tacada só. Então, é um livro assim, de muito sucesso, né? Como Esperança Garcia. Esperança Garcia é o meu livro que mais ganhou o mundo. Ele está no Canadá, nos Estados Unidos, na França, nos países de língua francesa. Então, assim, algo inimaginável. E começou através da Monifa. Então, eu tenho muito carinho pela Monifa. Tá? Não é Monifa. Eu tenho um livro que eu não gosto, mas que eu já destratei, e que agora eu vou republicar, que é O Mar de Ângela, que é uma história muito poética, muito linda, mas não foi feliz. A capa tinha dor na capa. E eu saquei, percebi, falei com a editora, mas não conseguia, porque era um livro que não andava. Quando as pessoas conseguiam passar da capa, gostavam da história. Tá? Mas eu vou dar uma vida nova para... E o outro livro é um livro que eu não gosto. Eu gosto demais da história, mas eu não gostei das ilustrações. Aliás, foram 2 livros que eu não gostei. Um eu já destratei e o outro eu vou ter que aguardar os próximos capítulos. Deixar no imaginário. Mais uma perguntinha, gente. Só mais uma. Pode? Boa noite, meu nome é Simone Assunção, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia, moro em Salvador, e quero parabenizar o evento por essa mesa maravilhosa, magnífica. Estou aqui emocionada por ouvi-los, os conhecia de texto, então tirei fotos aqui, mandei para os meus 28 bolsistas da CAPES. Eu atualmente coordeno um projeto do PIBID, e as professoras da educação básica, quando viram os slides de Sônia Rosa, disseram: Simone, é isso que a gente precisa. Porque vocês sabem, né? Salvador é Salvador. Lá eu tive a oportunidade de conhecer a Angela Davis, que nos fala, né, que não basta apenas nós sermos assim.
Rogério Andrade Barbosa, dizendo: olha aqui o tesouro que nós descobrimos dentro da escola pública, porque não tem visibilidade. É tudo isso é invisibilizado, é como se não houvesse, é uma dor que é escondida, né? E quando você conhece essas pessoas e esse sofrimento, aí você passa a ver a importância de você também agir e atuar. Então, mais uma vez, meus parabéns à organização, à comissão científica, à comissão organizadora, que deve ter tido muito trabalho para organizar esse evento. Meus parabéns a vocês. Pode. Verdade. Tem muita gente usando esses livros, e às vezes o livro descontinua não somente pela questão racial, mas por uma falta de preparo, de mediação de leitura, que faz com que o objeto livro seja negado à criança, porque a gente tem a ideia de que a criança vai descobrir tudo. Então, assim, a criança não chega no livro, não por outra coisa, é por um olhar neoliberalista, um olhar capitalista que faz com que o objeto seja mais importante do que a experiência. Então, eu imagino que assim, é importante, lógico que a gente vai ter vários lugares, várias escolas, várias realidades, a gente sabe. Só que se a gente, toda vez que a gente fala que assim, as pessoas estão tristes porque não estão sendo representadas, uma fadinha móvel. E o que mais tem hoje no Brasil são obras que têm crianças representadas, inclusive 70, 100 ali, mas quantos mais aqui o São Oliveira, quantos mais a Nilma Lino Gomes escrevendo, então a gente já tem muita coisa. E aí quando a gente fala, precisa escrever mais, na nossa trajetória, a gente precisa ver quem veio antes, a gente precisa enxergar essas pessoas, senão a gente faz a invisibilização que a gente acusa as pessoas de fazer. Tem gente trabalhando e é para essas pessoas que a gente tem que olhar também. Lógico que a gente tem que denunciar, mas a gente tem que olhar quem está trabalhando, isso não parece que nem o trabalho dele. Eu queria acrescentar que é uma coisa que eu até conversando com a Eliane Debos, né, que ela dizia que tem muita gente que está fazendo muita coisa. E é muito importante que a gente celebre isso. Agora, é preciso também ficar sempre atento, porque tem gente que ainda não entendeu. E aí nos cabe fazer entender. Mas que realmente a gente precisa celebrar as conquistas, sem sombra de dúvida. Eu concordo com você, como também concordo com ela, que a gente também tem ainda muita coisa a fazer. Já, muito mais, com certeza. Bom, gente, a gente está no... Não, porque, na verdade, eu ia passar para vocês fazerem das suas palavras finais mesmo. A gente está no momento realmente de encerramento, então vou passar a palavra para o Rogério, depois para a Sônia, para a gente dar as palavras finais, e se o Rogério quiser acrescentar alguma coisa. Não, eu só queria pegar esse mote aí da questão dos livros. Se até há poucos anos nós tínhamos poucos livros com personagens negros na literatura infantil e juvenil, hoje em dia nós temos bastante coisa. Então não se pode dizer, na escola não chegam livros com personagens negros. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa ruim, muita coisa fraca. Vou escrever um livro porque com um personagem negro vou falar sobre o cabelo negro de uma menina. Tem 300 livros falando sobre cabelos negros de menina. Não que não se tenha que falar disso, mas vira um modismo. Histórias com príncipes e rainhas africanas, que as pessoas inventam essas histórias, não conhecem a África, não conhecem o continente africano e ficam inventando histórias. Histórias passadas em... histórias, por exemplo, sobre animais, onde você encontra tigres. Não tem tigres na África.
né? Então você encontra histórias com tigres, né? Eu vejo muitos erros, muitos erros. Então não é pelo fato do autor ser negro, ele ter escrito uma história com personagens negros, que esse livro vai ser bom, né? Então tem que haver um cuidado muito grande na seleção, porque se as editoras antigamente fechavam seus olhos para livros com personagens negros, hoje em dia eles querem, porque esses livros vendem nas escolas, são comprados pelos governos. Hã? Pois é. Hã? Então, nós vendemos bastante. Eu sei que nós vendemos bastante. Aliás, um autor de literatura infantil e juvenil, ele vende 5 vezes mais do que um autor de literatura adulta. Isso é uma realidade, né? Pois é. Nós vendemos muito. Eu vivo de escrever. Sônia Rosa também largou o magistério e vive também de escrever. Júlio Emílio... Ah, você aposentou? Ah! Há vários autores de literatura infantil e juvenil que vivem de escrever. Na chamada literatura adulta, são poucos os que vivem de escrever. Ele tem outras profissões, são médicos, são escritores, né? Então, é isso. Bom, agradecer aí, foi ótimo participar dessa mesa, junto com Sônia Rosa, que é uma amiga querida, polêmica também, Sônia Rosa é polemista também, né? Mas a gente discute também, e foi muito bom, foi uma noite agradável, então, um abraço grande para todos e todas. Bem, adorei estar aqui, consegui, né, preparei, me organizei internamente, consegui passar. O que eu desejo é que, antes de contar uma história, partilhar uma história, que vocês leiam a história, leiam nas entrelinhas, aproveitem todo esse material de conhecimento que está disponível hoje pela vida fora, na vida, nos livros, na academia, para que vocês não reforcem aquilo que a gente não deseja que seja reforçado. Que indague mesmo sobre as leis, a 10.639 e a 11.645, né, para que ela realmente se efetive, de fato, mas também celebre aquela escola que está trabalhando, que está mesmo trabalhando, inclusive aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a GERÉ, que é a Gerência da Étnico-Racial, né? Aqui no Rio de Janeiro, que eu acho isso muito importante, dentro da Secretaria Municipal de Educação, tem uma gerência que cuida disso, dessas questões das relações étnico-raciais. E isso me dá um orgulho muito grande, porque eu trabalhei na secretaria, né? Então, eu saí, não tinha ainda essa gerência. E eu penso que isso é uma conquista que deve ser celebrada. Não só deve ser celebrada, como deve ser imitada pelo Brasil todo. Uma gerência de relações étnico-raciais dentro de uma Secretaria de Educação faz a marca de como que essa Secretaria Municipal de Educação entende essa urgência de você pautar essa temática no sentido do seu acervo bibliográfico dentro das escolas, como também na questão de efetivação das leis, de fazer a execução da lei, né? Então, eu estou muito feliz, eu gosto de contar história, acabei não tendo tempo de contar. Desejo que vocês contem muitas histórias e que estudem bastante, que leiam bastante, leiam Toni Morris, Chimamanda, tem muita gente boa para a gente ler, alimentar as nossas ideias e a gente ser feliz dentro e fora da escola, pela vida fora. Não é fácil, mas é possível. Tá certo? Muito obrigada. Boa noite. Para agradecer o povo. Parabéns a todos vocês que resistiram a esse dia intenso de conhecimento. Não é verdade? A partilha foi ótima, bom descanso, bom retorno para casa. E aguardamos vocês amanhã, às 8, para o simpósio. Tá bom? Tchau, gente!